Uma ótima tarde para você que está conosco neste sábado, né? O nosso programa Cidades em Debate, especial de sábado. E aos sábados a gente sempre traz alguns assuntos no quesito entrevista, né? Assuntos que ficaram pelo ar, para a gente poder também sanar as dúvidas, né? Inclusive, o assunto dessa nossa primeira entrevista de hoje é muito interessante e eu chamo aqui a nossa querida doutora Amanda Vieira, né? A doutora Amanda Vieira, ela é fisioterapeuta especializada em ozonioterapia. Doutora Amanda, seja muito bem-vinda. Tudo bem com a senhora? Como é que tá? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. É um prazer estar aqui com vocês. Bacana. Ô, Amanda, eu te chamei aqui porque existe um assunto que está percorrendo, está dando aí um eco, né, pelos bastidores sobre o tratamento de ozonioterapia, porque parece que a ozonioterapia já existe há um bom tempo aqui no Brasil. E teve até uma matéria que marcou muito, né, num desses domingos aí no Fantástico, na Rede Globo, falando que não era indicada a ozonioterapia. E eu conversando com algumas pessoas que fazem o procedimento de uma forma correta, né, com especialistas, com profissionais, né, com quesito, com gabarito para poder desenvolver esse trabalho, as pessoas falando, poxa, Santiago, não é assim, viu? Não é assim do jeito que o pessoal está falando. Claro que existem, como em todas as profissões, aqueles profissionais que não são gabaritados, como também existem aqueles que são. E pessoas que me deram o relato de que fazem esse tratamento de ozonioterapia e vem melhorando muito, né? Vem melhorando muito. Então eu resolvi trazê-la aqui, porque a senhora é uma especialista, né? Uma doutora na área, para falar um pouco para a gente o que é a ozonioterapia, que medo é esse que as pessoas, de repente, estão tendo ultimamente, já que é um tratamento que já existe no Brasil há um bom tempo, doutora. Eu vou explicar um pouquinho só para vocês entenderem que a ozonioterapia existe no Brasil desde 1840, na época que um médico alemão atuava com ozônio no tratamento de feridas de soldado. Como o O3 ele é um gás que promove melhora da célula, então ele oxigena os tecidos. Vamos pensar no tratamento de cicatrização, eles foram recomendados a esse uso, e como os estudos vêm acontecendo de lá para cá, hoje nós tratamos mais de diversas doenças, mais de 250 doenças comprovadas cientificamente. O único problema que nós temos aqui no Brasil e no mundo é que, infelizmente, no Brasil, os médicos não podem atuar no momento porque a indústria farmacêutica, o CRM, não libera. Mas eu fui em congressos internacionais onde um médico atua de forma natural. Inclusive, existe em Roma um hospital de ozonioterapia onde não tem mais medicamento, é tudo feito com ozônio e os médicos podem atuar. A grande dúvida das pessoas, o que ele pode trazer de benefícios à saúde e malefícios também. Os benefícios para a saúde no tratamento com o ozônio, que como ele oxigena as células, ele vai levar um aporte sanguíneo nutrindo algumas patologias, algumas células e removendo os processos inflamatórios. Então, hoje no meu consultório, as procuras são grandes no tratamento de dores, processos inflamatórios, cicatriciais e ajuda também no combate a câncer e doenças neuroreceptoras, onde o medicamento não faz totalmente efeito. Ele é um grande aliado da indústria farmacêutica, sim, porque existem pacientes que têm problemas com anti-inflamatório, pacientes cardiopatas, por exemplo, que não podem tomar anti-inflamatório, e o ozônio, como ele é um anti-inflamatório potente, ele tem o poder de inibir, estimular, imunodeprimir e modular um organismo, eles servem como uma segunda opção. Então, aqueles pacientes que são indicados para mim, através até de médicos, de colegas, são esses que não podem fazer o uso. E também é recomendado para os pacientes que tentaram todos os tratamentos medicamentosos, terapêuticos e cirúrgicos e não tiveram sucesso. O que eu gostaria de falar para emendar um pouquinho o assunto dentro de várias perguntas que você me fez é sobre a questão lei. Graças a Deus, hoje foi regulamentada uma lei através do nosso governo onde o profissional de saúde com nível superior na saúde, dentro da especialização de ozonioterapia, pode fazer o tratamento sistêmico e o tratamento estético. Quem não pode atuar de forma medicinal são os pacientes, os alunos que tratam estética. Não tem como você ser formado em estética, fazer o curso de ozonioterapia e acabar suplementando esse paciente com tratamentos específicos voltados para a saúde.
Então, eu super mega fiquei feliz com esse resultado, porque hoje eu tenho uma lei que me defende, uma lei que colocou limites até onde eu posso atuar, até onde eu posso agir com esses pacientes. E as respostas têm sido bastante positivas. A dúvida existe na cabeça daquele que não conhece. O que eu queria deixar de recado para alguns profissionais de saúde é que nós somos uma equipe multidisciplinar. Nós temos que falar bem daquilo que conhecemos e não falar mal daquilo que não conhecemos também. Para que a gente possa opinar sobre a vida de algum profissional, a gente tem que estudar sobre o assunto. Então, pesquisem, atuem, vão no lugar certo, nas fontes principais que existe Google acadêmico, existem fontes na internet com coisas positivas, com artigos científicos de fato comprovado, e assim nós teremos bons resultados. Se a ideia do médico, do enfermeiro, do farmacêutico, de qualquer agente da saúde por trazer melhora e cura para os seus pacientes, isso não será um problema para a população. Ô, doutora Amanda, a senhora está esclarecendo bem o assunto aqui, isso é muito importante, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo aqui, muitas delas podem ter ficado aí com o pé atrás, né? E a gente vê que a Anvisa tomou essa decisão sobre o uso aí da ozonioterapia no Brasil, e até o gerente da Anvisa esclareceu esse assunto após o presidente sancionar essa lei do uso. Quer dizer, nós estamos falando que estamos embasados numa Anvisa que não autoriza qualquer coisa, então isso é importante, e também de um governo, né, que agora coloca aí no seu sistema de saúde, à disposição da população, a ozonioterapia como um tratamento que, como a senhora mesmo falou, que ele otimiza, né, ele deixa de uma forma mais acelerada um resultado que a pessoa espera e muitas vezes não alcança. Então é um agregador, né, um agregador. Agora, essa questão profissional, é isso que eu acho que era o que estava acontecendo. Você acha que desse tempo todo, desde 1800 e pouco, conforme a senhora falou, era uma profissão que não era regulamentada, ou então não era tão reconhecida como deveria, e hoje, embasada em leis, embasada numa Anvisa, você acha que veio o reconhecimento? Tanto que hoje não é qualquer pessoa que pode usar aí a ozonioterapia em pacientes, como era antes em questão até estética, né? Com certeza. O que eu acho assim super benéfico na questão da regulamentação é porque ele colocou limite, né, de quem vai fazer e de quem não vai, para que não há um atrito de interesses na área médica e na área medicinal. E assim, o que me chama bastante atenção sobre esse assunto é que as pessoas têm dúvida daquilo que elas não conhecem. Então, o que eu indico para que as pessoas façam? Pesquisem. E como está liberado, a gente não pode esquecer também que anteriormente nós tínhamos já a aprovação do Ministério da Saúde. Eles aprovavam todas as vias. A gente faltava mesmo para a nossa área um carimbo, né, um martelo, determinar assim, não, você pode atuar, tem uma lei que te protege, e quem não estiver satisfeito que brigue. Mas a nossa intenção, quando nós atuamos de uma forma diferenciada, sem esses efeitos colaterais, é promover saúde para os pacientes. Vamos pensar agora na rede pública. Quantos pacientes hoje não têm direito de um convênio? A ozonioterapia dentro da rede pública, ela vai prevenir amputações, por exemplo. O ozônio, ele é um grande agente no paciente diabético. Ele cuida dos fatores glicêmicos desse paciente, porque ele leva oxigênio para a mitocôndria, ele faz as células percorrerem no corpo de forma nutriente e vai fazer o corpo responder a uma cicatrização que a patologia não deixa. Além de tudo, nós temos a bag, que é um saco plástico, uma bota, que cuida do pé diabético. A gente consegue colocar um gerador de ozônio em contato com esse plástico, ele vai ser insuflado pelo A3 e essa ferida vai ser secada de forma homogênea em volta na lateral do curativo, prevenindo amputações. Então, quer dizer, quantos pacientes vão deixar de fazer cirurgia, de remover o membro, ou até mesmo de ficar passando por aquele tratamento medicamentoso, antibiótico, com infecção, correndo risco de perder, né, o seu trabalho, o seu emprego, porque eles se afastam do trabalho e entram por parte de invalidez. Então, vamos pensar o quanto o nosso governo vai economizar com isso. Né? Então, a gente tem que pensar em custo-benefício, saúde, bem-estar, sempre ao paciente. Se todos nós, eu reforço o assunto, nos unirmos com a intenção de trazer saúde e cura, a gente vai longe. Eu tenho certeza que os outros países, como eu citei, a Itália, Roma, vários lugares já tem a ozonioterapia, agora no Maranhão tem um hospital de ozonioterapia também. Se a gente conseguir agregar isso aqui dentro do nosso Brasil de uma forma conclusa,
onde a gente tenha duas opções do paciente que pode tomar remédio e aquele que não pode, a gente só vai valorizar a saúde do nosso país. Essa é a nossa intenção, vale muito a pena. Quem conhece sabe o poder do ozônio. Maravilha. É uma coisa que eu estou ouvindo a senhora falar e me remete a um tempo atrás, questão de mais de uns 30 anos atrás, é que a ozonioterapia hoje é como se fosse a fisioterapia em alguns anos atrás, é onde os médicos não reconheciam a fisioterapia como um tratamento, né? Tanto que os médicos não indicavam a fisioterapia, até que começou com o tempo a se comprovar por si só que as pessoas tinham uma melhora, acelerava-se a melhora, né, na questão da fisioterapia, e hoje a gente vê que médicos indicam as pessoas até a fazerem academia, fazerem exercícios, coisa que não era indicado antigamente pelos médicos. Você acha que a ozonioterapia está passando por essa transformação também? Porque hoje eu vejo, eu estou falando com a senhora, é uma doutora, né? Uma doutora em ozonioterapia, então é uma especialidade, é uma especialização, né? E outro contexto que eu queria perguntar é como a pessoa sabe, o médico hoje, um médico de diabetes no caso, ele vai indicar a pessoa a fazer um tratamento de ozonioterapia? Você acha que isso acontece hoje ou ainda vai demorar um tempo para as pessoas acreditarem mais? Olha, existem alguns médicos patologistas, pessoas que cuidam da saúde do idoso também, e eles indicam no sentido, assim, porque a medicina ela tem um certo limite, assim como o ozônio tem um limite, assim como a acupuntura, né? Você citou sobre a dificuldade da fisioterapia integrar através do médico para que ele indicasse, mas a gente tem esse problema com a acupuntura também no alívio da dor, comprovação científica por ser um tratamento de medicina alternativa chinesa e tudo mais. A gente com certeza está sofrendo esse momento, mas vai passar. Eu tenho certeza que é só uma fase. Quanto mais pessoas como eu tiverem coragem de falar nas mídias, de comprovarem os seus resultados, os seus artigos científicos, a gente vai ganhando reconhecimento gradativamente. Mas assim, o que eu penso em questão desse tratamento na indicação do paciente, sim, porque vamos pensar, o médico que cuida, o nutrólogo, por exemplo, ou endocrinologista de um paciente com alterações glicêmicas, o paciente, às vezes, ele responde ao processo medicamentoso, às vezes não. O medicamento, ele não vai sempre trazer benefício para todos os pacientes. Tem pacientes que respondem bem, tem outros que têm outras limitações associadas, por exemplo, uma alteração neuromotora, neurogênica, ou até mesmo um paciente que está passando por uma fase emocional difícil, onde o quadro emocional dele não deixa os níveis glicêmicos serem mantidos em níveis equilibrados, justamente porque o emocional está levando ele a uma depressão, a uma ansiedade, e aí, como a coisa é metabólica, há uma disfunção sistêmica desorganizada dentro do corpo. E aí, o que ele tem que fazer quando ele vê que a coisa não está funcionando, o paciente está descompensando? A gente tem que olhar para o lado e a gente tem que pedir ajuda. Poxa, mas eu sei que o ozônio ele pode ajudar a levar esse oxigênio para algumas células e ele vai metabolizar melhor, o organismo dele vai responder, vai ajudar na cicatrização. O que eu sugiro? O médico entra com a medicação, acompanha o caso de perto, encaminha para nós dar suporte. Quanto mais pessoas especializadas para trazer qualidade de vida para esse paciente, melhor. Cada um tem uma orientação. Por exemplo, eu como físio, eu sei orientar o paciente o que ele deve fazer ou não no caso de um pé diabético. Ele não deve usar sapatos apertados, ele tem que evitar andar descalço, ele tem que aprender a ter uma deambulação perfeita após uma cirurgia de redução de algum membro, no caso o pé, o dedo, o calcanhar, porque a glicemia faz isso, faz a gente fazer amputações. E aí um acaba dependendo do outro. Vamos falar um pouco de dor, só para vocês entenderem. O médico especialista em ortopedia, ele pede o exame, ele indica a cirurgia, ele indica o medicamento. Não são todos os pacientes que vão vir da cirurgia e vão ter um case de sucesso. Vão ter pacientes que vão precisar da reabilitação fisioterapêutica. De cara, ele já encaminha para a gente. Por quê? Porque, desculpa a expressão, é cada macaco no seu galho. Ele tem um limite até onde ele pode tratar e ele vai encaminhar para alguém dar continuidade no tratamento. Então, nós somos uma equipe, um depende do outro. Se a gente tiver essa visão de se organizar mentalmente, em trazer benefícios de indicação, o nosso Brasil vai crescer, as pessoas vão ficar saudáveis, vai impedir a questão do afastamento do trabalho, as pessoas vão ficar menos depressivas e também um profissional vai acabar ajudando o outro.
Quem trabalha por amor e não pensa somente no dinheiro, tem essa visão de alcançar. Eu tenho sonhos, eu falo, os meus sonhos são ver meus pacientes felizes e o boca a boca ele traz mais indicação do que de outro profissional. E o que não é correto? O correto seria a confiança de um profissional para com o outro. Para isso, eles precisam ler, estudar mais e respeitar o nível de cada um. Eu sei que eu, como fisioterapeuta, eu não posso indicar medicamento. Eu não posso dizer que a conduta daquele médico está certa ou errada. O que eu devo fazer? Respeitar, entrar com a minha conduta de uma forma ética e, se de fato não concordar, entrar em contato com um colega e conversar. A gente consegue um prognóstico melhor para esse paciente. Essa é a visão, e assim deveria ser para todos. Perfeito. Agora, doutora Amanda, é claro que a gente está falando aqui do mal-estar que causou essa reportagem, né, nesses domingos no programa Fantástico, falando justamente sobre esse tema da ozonioterapia, que trouxe, né, evidenciou mais uma vez essa especialidade. Agora, por outro lado, nós sabemos também que todos os contextos, né, têm também os seus efeitos colaterais. Aí, no caso da ozonioterapia, qual seria o lado negativo? Porque todos têm, né? O que você poderia falar? Porque até agora estamos falando das benécias, que são muitas, né? Sim, O pessoal que está acompanhando. Agora, efeitos sim. colaterais. Os efeitos colaterais, teoricamente, eles quase não existem. Existem contraindicações. Por exemplo, eu não consigo tratar pacientes com HIV tardio, quando já tem a doença em estágio alto. Não vai fazer diferença se as células já estão danificadas. Eu não consigo tratar pacientes nos 3 primeiros meses de gestação, não porque não deve, simplesmente porque a gente evita para que não nasça uma criança com deformidade e diga que foi o ozônio. Eu não vou conseguir comprovar isso cientificamente até o momento e eu não consigo tratar prótese metálica. O paciente que põe uma prótese metálica, ele já tem, por exemplo, um joelho. Ele já tem o joelho alterado através da biomecânica. Existe um metal que o ozônio, com uma concentração de gás equivalente, pode ocasionar algum dano à prótese. Então, o que que eu trato com o ozônio numa prótese metálica? Eu trato as estruturas moles, onde existe uma rejeição, uma infecção, onde existe um processo inflamatório agudo nas partes moles tendinosas, para trazer alívio da dor, nada intraarticular. Seria essa. E quem tem alergia a grão, a lentilha, amêndoa ou feijão não pode fazer o uso do ozônio. No dia da anamnese, o paciente tem que assinar um contrato e responder a anamnese dizendo se ele tem alergia ou não. Caso ele possua alergia, será feita uma ampola de vitamina C no paciente para cortar o efeito do ozônio. Como eu disse, se a pessoa faz o ozônio hoje, ele não pode tomar vitamina C porque vai cortar o efeito. Caso ele tenha uma reação, nós estamos preparados para cortar. Mas não é nada que venha mudar, não é uma alergia que vem trazer edema de glote, nada disso. Ele vai começar a apresentar um pouco de coceira, vermelhidão na região do pescoço. Eu tenho 3 anos de consultório e isso nunca me aconteceu, justamente por conta desse cuidado que o CREFITO regulamenta que devemos ter o contrato com todos os contras e bons, né? Aí do que pode acontecer com a ozonioterapia. Mas por que que ela é bem indicada? Porque ela não traz efeito colateral. Algumas medicações possuem isso, tem uma bula. O ozônio, ele não precisa de bula. Ele já existem as próprias regras, por isso que tem que ser feito assim por um profissional habilitado, para que isso não ocorra de forma negativa. Somente isso. Perfeito. Doutora, estamos finalizando, mas antes eu gostaria de saber da senhora, por exemplo, pessoas que de repente têm alguma dúvida e que queiram sanar alguma dúvida, como faz, por exemplo, para entrar em contato com a doutora Amanda Vieira, no caso da ozonioterapia, tem alguma rede social, um telefone, tem um lugar Sim. físico, enfim. Olha, eu estou hoje aqui no The Blue, na Avenida Senador Feijó, 686, conjunto 1022. Nós recebemos visitas diariamente de pacientes com dúvidas. Para esses casos, nós não cobramos avaliação, a gente cobra uma avaliação no momento de tratamento, quando há um acordo. Então, vocês podem vir tomar um café, conhecer o nosso espaço e ver os nossos prognósticos de antes e depois. E na minha rede social, no canal do YouTube, tem todos os resultados dos pacientes diariamente, com todos os protocolos adequados pelo CREFITO. E o meu Instagram é doutora.amanda Ozônio ou doutora Amanda Vieira underline. E o nosso telefone é o 013 99758 7865. Estão todos convidados a participar, tirarem as suas dúvidas, conhecer a nossa história e vocês vão se surpreender com os resultados, porque eu atendo hoje de 30 a 40 pessoas por dia
o negócio pega bastante aqui. Estou louca para ir para o SUS poder ajudar essas pessoas que precisam e necessitam do nosso carinho e atenção. Que bacana, doutora. Pô, agradeço muito aí a senhora ter nos Imagina. atendido, né? Porque é um tema importantíssimo, até para sanar as dúvidas, porque pessoas vieram até minha pessoa. Pô, Santiago, você viu a matéria? Não é bem assim, eu faço ozonioterapia, eu tenho ótimos resultados. Opa, vamos fazer então uma matéria para a gente tirar essa dúvida, né? E agora a gente esclareceu bastante coisa aqui nessa entrevista, bastante assuntos aí que com certeza geravam muitas dúvidas, né? Eu agradeço a senhora, viu, doutora? Obrigado por estar presente conosco aqui no nosso programa Cidades em Debate. Estamos à disposição. Imagina, é um prazer estar com vocês. Eu peço que vocês pesquisem bastante. É só uma tempestade, gente. Vai passar, cada um tem o seu espaço e a gente vai conseguir proporcionar o de melhor. Porque se as pessoas no mundo inteiro podem usar a ozonioterapia, eu até torço para que os médicos consigam alcançar isso. Daí eles vão entender quanto vale a pena esse método. E tem Tá espaço para certo. todo mundo, né? Bacana. Tá aí a Obrigada, viu? doutora Amanda Vieira, eu que agradeço. Um Bom, e abraço. você que está aí conosco também, aguarda um instantinho, porque na volta do intervalo a gente traz mais uma entrevista.